Carol, como eu faço a minha lavanda ficar bonita, cheia de flor, perfumada, como num campo na França? Só que você nem precisa fazer essa viagem. Eu estou falando de Olambra, no Brasil, e olha quanta lavanda florida. Vou te ensinar nesse vídeo como cuidar da sua lavanda, qual é o tamanho de vaso, como aduba, como tira a muda e quais as principais tretas que você vai ter com essa planta tão famosa. Existem 25 espécies diferentes de lavanda no mundo, que é para encher a gente de perfume. Aqui no Brasil, as duas que vão melhor no nosso clima são a lavândula dentata, que é justamente essa que está aqui na minha mão e nesse campo todo, e a lavândula angustifolia. Essas são espécies que aceitam crescer num clima mais quente e úmido. Sabe por quê? Porque a lavanda é originária da região mediterrânea, que vai ter verões menos úmidos, verões mais brandos, não 40 graus, e também invernos um pouco mais frios do que os que a gente tem aqui no Brasil. Aqui, num clima tropical, a gente vai ver que é bem mais fácil cultivar lavanda nos meses frios ou até o começo da primavera do que no verãozão. Então, falei para você que ela é uma planta de clima mais fresco e agora eu vou te ensinar a identificar se a quantidade de sol que a sua lavanda está recebendo é a ideal. Eu falo sempre, quanto mais sol, mais feliz ela fica. 8 horas de sol é o perfeito. Mas será que com um pouco menos ela não vai? Então eu vim para essa área mais sombreada. Repara que a gente está embaixo de um grupo de árvores e nesse trecho aqui a lavanda está dando flor. Não é que ela não dê, né? Mas em comparação com a área de sol tem muito menos flor, também tem menos abelhinhas, tem menos borboletas e a planta toda parece maior. Mas verdinho esperto, quem já é meu aluno, sabe que esse é um maior meio falciane. Ela na verdade está estiolada, ela está tentando encontrar um ambiente de mais sol. Eu peguei 2 raminhos com flores adultas para você entender a diferença. Este aqui, ó, é da parte de sol pleno. Este aqui está tomando 8 horas de sol por dia. Repara como as folhinhas ficam mais juntinhas e a hastezinha também é mais curta. Este aqui, de uma mesma flor adulta, está só um pouquinho sombreado. Deve ter essa área de sombra aqui, deve receber umas 3 horas a menos de sol. Então imagino que se lá está sol pleno, 8 horas, aqui deve receber umas 5 horas de sol por dia, porque né, com a movimentação do sol no céu, a mancha de sombra também anda. Olha como a haste é muito mais longa, mas também as folhinhas, ó, as folhinhas se encompridam. Os cabinhos das folhinhas ficam mais compridos e a planta toda é mais mole. A planta que está no sol é um pouquinho mais dura, ela é mais firminha, sabe? Então, ó, fica aqui a base de comparação. Essa lavanda da minha mão direita talvez tome 5 horas de sol. Essa lavanda da minha mão esquerda provavelmente toma 8 horas de sol. As duas dão flor, mas eu tenho muito mais hastes de flor no sol pleno do que num ambiente de meia sombra. Dica para quem vai plantar no chão: fuja da sombra das árvores e prepare uma cova, né, um leito para colocar o torrão de raízes que tenha pelo menos uns 20 centímetros de profundidade, dependendo do tamanho da muda que você tiver, talvez possa ser até maior, mas que fique com uma terra bem fofa e de preferência um pouquinho arenosa. Lembra que ela é de área de praia. Então, se tiver um pouquinho arenosa, vai encharcar menos quando chover bastante, tá? A gente está no país tropical, aqui chove, então a gente vai enganar essa lavanda deixando no sol forte, mas com um solo mais arenoso. Coloca 1/3 da composição do substrato para mudas, coloca 1/3
de areia. Então, 2 partes de substrato para mudas e 1 parte de areia, mexe bem e você vai ter um solo bom para plantar. Se você quiser fazer canteiros como esses, elas estão distantes um pé do outro, mais ou menos uns 40 centímetros. A planta tem espaço para crescer bastante. Se você coloca muito perto, ela estiola, fica completamente sem folhas na parte de baixo e faz folhas e botões somente na área que está tomando sol. Vai plantar em vaso, o preparo do substrato é mais ou menos o mesmo de plantar no chão. 1/3 de areia, 2/3 de substrato para mudas. Para criar canteiros como esse, dê mais ou menos uns 40 centímetros de distância entre um pé e outro. Tô louca. Vai plantar em vaso, o preparo do substrato é mais ou menos o mesmo, 1/3 de areia, 2/3 de substrato para mudas, mistura bem, aproveita, já coloca um pouquinho de bocache, que é fundamental para você ter uma lavanda bonita, e escolhe um vaso grande, que tenha pelo menos uns 40 centímetros de profundidade, com bastante furo embaixo, para não acumular a água das regas e a sua lavanda virar esse arbusto feliz por muitos anos. E um pulo do gato, que você vê bastante neste canal maravilhoso cheio de dicas. Já deu seu like neste vídeo? Não use palhinhas protetoras! Lavanda gosta de secar depressa depois de receber rega. Então, nada de cobrir o solo dela com palhinhas protetoras, deixa a terra exposta. Como tirar mudas? Se você mora em região fria, em área montanhosa, no sul do Brasil, semeie em vez de fazer muda, tá? Porque ela pega muito bem de sementes nos lugares mais frios do Brasil. Se você não mora nesses lugares maravilhosos para lavanda, minha sugestão é que você faça alguns testes, que eu também farei aqui. Eu tô cortando aqui uma estaca de um galho ainda verde, ó, tirando as folhinhas de baixo para fazer um pezinho, ó. Essa parte que você enterra, você dá uma limpada, então esse pedacinho aqui vai todo para baixo da terra, fica sem folha nenhuma. E eu escolhi um raminho que já deu flor, ó, a flor já até caiu e secou. Tô tirando só a haste seca. Então, esse aqui é um teste, ó. Vou cuidar e ver se ela de fato enraiza nessas condições. Carol, o meu pé de lavanda secou inteiro, ele vai morrer? Minha jardinagem telepática me diz o seguinte, Verdinho. Você está cultivando a sua lavanda num sol frio? Dá uma podada e reza, talvez ela volte. Você está cultivando a sua lavanda num lugar quente e úmido? Dificilmente uma poda vai conseguir resgatar a sua lavanda. Então aí desapega mesmo e testa com alguma outra planta de flor com bastante perfume e que possa crescer feliz nas condições que você tem para dar para ela. Dá uma passadinha no site Minhas Plantas, porque lá a gente fala bastante sobre outras plantas arbustivas, perfumadas, de flor, que vão bem em todo o Brasil. Te encontro no próximo vídeo, até lá!